É a partir de um ambiente franciscano, no convento do Varatões, que conversamos com o Manuel Clemente. Muito boa tarde. Obrigado por estarmos mais connosco. E para apresentar histórias de conversão, histórias, muitas delas que passaram por estes espaços. Por essa razão é que escolhemos exatamente, também. Exatamente. Entre outras, que também se poderiam aduzir. Muito bem. E aqui continuamos a fazer estas evocações de convertidos e, sobretudo, convertidos que passam do século XIX para o século XX e, por isso, estão muito perto de nós e, de certa maneira, nos podem ainda motivar mais diretamente. Fazemos-lo num contexto de nova evangelização, de apresentar testemunhos de nova evangelização. Como dizia o Papa João Paulo II, ela começa pelo novo ardor, se não é a convicção, aquilo que nós chamamos também a conversão, como uma mudança de mentalidade, na maneira de olhar a vida, na maneira de olhar os outros. Se não parte daí, com referência a Jesus Cristo, com certeza, também não há evangelização. Nós podemos olhar a Igreja apenas como uma grande organização social, também é, com certeza, em Portugal mesmo. Além do Estado, não há nenhuma outra com esta presença, mas é pouco, não é por causa disso que a Igreja existe e, sobretudo, não é por causa disso que a Igreja persiste, não é? Ela persiste com motivação. Mesmo o facto de estarmos aqui nesta Casa do Capítulo do Convento Franciscano de Varatões tem a ver com isto, porque, como eu já lembrei no anterior programa, é a presença religiosa mais continuada em Portugal. Esta casa abriu ainda no século XV, no tempo de Dom Afonso V. Depois foi interrompida uns anos no século XIX, foi interrompida uns anos no século XX, mas sempre foi retomada como local de carisma vivo, no caso franciscano e evangelizador, quer ultramarino, quer aqui do nosso território, com os missionários apostólicos do Frei António das Chagas. Portanto, existe a partir de uma motivação continuada, não é? A Igreja e tudo o que existe na Igreja, e daí que estas histórias de conversões sejam fundamentais quando se fala em nova evangelização, para irmos, mais uma vez, ao fundamental, que é Jesus Cristo, com certeza. E hoje, para apresentar que exemplo, que testemunho? Uma figura muito interessante, interessantíssima, aliás, da viragem do século XIX para o século XX e, sobretudo, da primeira metade do século XX, que é Paul Claudel. Paul Claudel, que, enfim, os nossos telespectadores conhecem, com certeza, não foi assim há tanto tempo que em Lisboa se representou uma das suas peças mais interessantes, que é o Anúncio Feito a Maria, aliás, uma belíssima tradução portuguesa. Todos se lembram, por exemplo, de um dos filmes do Manuel Oliveira, o Sapato de Cetim, não é? Tudo isso nos recorda e nos evoca essa grande figura de escritor, de dramaturgo, de poeta, enfim, de literato, como disse, da primeira metade do século XX, mas tudo isso implicou uma conversão, e uma conversão que é tão marcante e ao mesmo tempo tão bela que vale a pena reler, como eu peço ao Paulo para ler nesse texto biográfico. Como descrever a atmosfera desses tristes idos de 1880 em termos diferentes dos que emprega Claudel? Parece que o catolicismo sofrera então um eclipse quase total no plano intelectual. Assim era a infeliz criança que, a 25 de dezembro de 1886, foi a Notre-Dame de Paris para assistir aos ofícios de Natal. Cantavam o que mais tarde soube ser o Magnificat. Eu próprio estava de pé entre a multidão, junto do segundo pilar à entrada do coro, à direita da sacristia. E foi então que se produziu o acontecimento que domina toda a minha vida. Num instante, o meu coração foi tocado e acreditei. Tentando, como fiz várias vezes, reconstituir os minutos que se seguiram a esse instante extraordinário, encontro os elementos seguintes, que, entretanto, formavam apenas um clarão, uma única arma de que a providência divina se servia para atingir e abrir, enfim, o coração de uma pobre criança desesperada. Como são felizes os que creem. E se fosse verdade? É verdade, Deus existe. Ele está em toda a parte. É alguém, é um ser tão pessoal quanto eu. Ele ama-me, ele convoca-me. Ora, está, é um trecho inovidável, mesmo traduzido em português, lá do francês com que o Claudel o escreveu, e tem elementos essenciais de uma conversão muito convincente, mas que depois demora toda a sua vida, como ele próprio dirá, ou seja, ele revê tudo quanto faz depois e quanto escreve a seguir, a partir desse momento. Havia um anterior, e um anterior não era nesse sentido. Ele diz, a minha juventude, nos anos 80 do século XIX, em França, bem, mas aquilo era um autêntico eclipse da religião. Parecia que a presença cristã tinha desaparecido. E nós, quando olhamos um pouco para o que foi a França na segunda metade do século XIX, em termos intelectuais, em termos culturais, que é
isso que ele particularmente refere, e não seria muito diferente em Portugal. Em Portugal é, como alguém disse, muito copiado e traduzido do francês nessa segunda metade do século XIX, e não só, aliás, e se fosse para os ambientes universitários, académicos, dessa altura, também não seria muito diferente. Parece que o cristianismo, como uma presença viva, como uma verdade forte, se tinha, ele diz, eclipsado. Não é? Quando o Sol sofre um eclipse, não quer dizer que não esteja lá, só que está tapado. Não se vê, e assim também acontecia na altura. E depois dá-se o que ele aí conta, não é? Ele era um jovem, cético, para não dizer agnóstico, e entra nesse dia de Natal, na Catedral de Paris, em Notre-Dame, já lá tinha de manhã, depois voltou à tarde, mas não como crente, digamos que um pouco diletante para ver como é que era, enfim, devia-se cantar bem, boa música, e vai, e assiste ao canto das vésperas. E é nessa altura, e num local preciso, aliás, quem for a Notre-Dame, até lá está assinalado, a última vez que eu fui, estava assinalado. Foi aqui que Paulo Claudel se converteu a ouvir o Magnificat das vésperas de Natal. Sucede o que nós acabámos de escutar. Portanto, um conjunto de momentos, ou uma sucessão de momentos que fazem uma conversão. E começa de uma maneira muito bonita, nesse relato que ele faz. Que felizes que são os que acreditam. É muito interessante este aspecto. E eu queria sublinhar aqui, não apenas para a conversão de Claudel, mas também para a nossa, não é? A felicidade de acreditar. A felicidade de acreditar. Aliás, nós de vez em quando ouvimos, até aqui na nossa cena portuguesa, algumas pessoas dizer: eu não tive a felicidade de acreditar, eu não tenho a felicidade de acreditar. É muito curioso que Claudel começa exatamente por aí o relato da sua conversão. Que felizes que são aqueles que acreditam. Porque exatamente ele procurava, não é? Por isso tinha ali uma ânsia, tinha ali uma carência de preenchimento forte de uma verdade que o determinasse, e reparava nos outros. Eles estavam ali a cantar as vésperas de Natal, ou a ouvi-las cantar, e o Magnificat, veio ele a saber depois que era o Magnificat, porque nessa altura nem reconhecia esse lindíssimo hino evangélico que São Lucas faz brotar dos lábios de Nossa Senhora na visitação a Isabel, e ele é como que apanhado, para não dizer submerso, por essa felicidade que ele via à sua volta. E que experimentou ali naquele momento. A felicidade, e se fosse verdade, mas é verdade. E nessa altura, esse anseio de felicidade torna-se o sinal de uma presença, o que é muito identificativo de uma conversão que é estética, mas nem por causa disso é menos verdadeira. E quando eu digo estética, ou seja, tem a ver com a beleza, não é? Estou a sublinhar aquilo que é hoje um dos elementos mais referidos quando se fala de nova evangelização, que é aquilo que em latim se chama a via pulchritudinis, a via da beleza, não é? Ou seja, o cristianismo esplende, as nossas representações iconográficas, quando representam a figura de Jesus Cristo e, sobretudo, representam na cruz, muitas vezes põem um resplendor. Ou seja, aquela verdade é ao mesmo tempo convincente e bela, mas não é de uma beleza fugaz, até porque o homem crucificado não tem assim uma beleza imediata, não é? Mas é a beleza daquela verdade. E é isso que, de alguma maneira, toca os corações e abre as inteligências. É difícil trabalhar em seco no que à inteligência se refere. Ou seja, quando não há uma envolvência, diria, convincente, exatamente como envolvência, é muito difícil que depois nós raciocinemos positivamente sobre o caso. Raciocinamos sobre o quê? Sobre nada? Sobre um vazio? Sobre uma frieza interior? Não dá. A inteligência não é, em lugar nenhum, a primeira realidade. A inteligência já é a reflexão da experiência. Não é? E no caso da religião também. Nós recordamos que, na semana passada, quando víamos a conversão de Charles de Foucault, ele abeira-se de um sacerdote, no caso dele, do Abbé Ouvelin, enfim, para saber coisas sobre a religião, mas ele já era possuído por um interesse. E o Abbé Ouvelin põe-no logo dentro da religião. Ele tinha tido uma breve iniciação cristã na sua infância, ele sabia o que era conversar-se. Né? Começa. E aí ele sabe. Claudel agora, ele vai a Notre-Dame, vai, enfim, com curiosidade, é submerso na beleza daquela celebração e no canto daquele Magnificat, e percebe que essa submersão é uma realidade. É verdade. E depois descobre isso como um contacto, não é? Com alguém. Não apenas como ideia. Não? Deus existe.
é pessoal, como eu sou pessoal. Portanto, é possível uma relação. E por isso ele entra na minha vida e convoca-me, ele chama-me para qualquer coisa. E como ele diz, será essa experiência determinante que ele levará a toda a sua obra literária. Ele terá ocasião, até como diplomata que era, de percorrer vários países do mundo. Ele vai ser sensível a outras culturas, concretamente a japonesa, a chinesa, mas toda a sua obra literária quer reproduzir isso mesmo. Ou seja, como é que a realidade divina consegue, e às vezes tão arduamente consegue, entrar na realidade humana e abri-la à verdade. Sendo capaz de ser expressa, como ele próprio fez, pela sua vida e pelo... Toda a sua vida, e em dramaturgia, porque este homem vive na primeira metade do século XX, que é uma época muito dramática da história europeia e mundial, e ele sabe por si próprio, não sei, que essa luz, até penetrar em todos os recantos, não é, da alma humana, no caso dele, e das vicissitudes da vida, tem muito trabalho, essa luz, e esse trabalho está muito clarinho na sua dramaturgia. Veremos Deus 8 dias noutro percurso, noutra história de conversão que apresentámos nesta rubrica O Passado e o Presente, a partir do Convento de Varatores dos Franciscanos.